Louvado seja o nome do nosso Senhor, pela fidelidade dEle, apesar de nós. Você é convidado agora a abrir a sua Bíblia. O texto também será projetado, nós iremos nos deter um pouquinho no Salmo 126. E diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E o nosso desejo do coração é que seja levado ao Senhor todo o pensamento agora nesse tempo. Que o Senhor possa preparar, destapar os nossos ouvidos espirituais. Deus nos trazer sintonia, aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada coração. E Deus, eu me coloco na total e absoluta dependência do Senhor. Usa a nossa vida mais uma vez. Nós oramos assim e o fazemos em o nome de Jesus. Amém. O texto lido, ele está dentro de uma categoria, o Salmo 126, de uma categoria composta de 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao 134. Esses salmos, eles são conhecidos como cânticos de romagem. E esses cânticos de romagem eram utilizados em peregrinações, quando o povo de Israel saía para Jerusalém. Os cânticos de romagem, eles eram quase que uma companhia da subida do povo de Deus para Jerusalém, quando subiam para participar das grandes festas, festa dos tabernáculos, das semanas, da Páscoa. Os estudiosos entendem que enquanto o povo de Deus ia se movendo, iam cantando, louvando, e esses salmos, eles entendem assim porque a estrutura desses salmos é quase como que um convite, tem ritmo, são fáceis de memorizar, e era quase que um inculcar nas gerações, um transferir para as próximas gerações reflexões teológicas e principalmente trazer também memória coletiva, aquilo que todo mundo ia fazendo junto, ia ficando gravado, inculcando. Quando o salmista relembra que foi Deus quem restaurou a sorte de Sião, ele estava fazendo uma referência ao período do exílio babilônico, quando os israelitas haviam sido salvos no passado, e aí quando eles traziam essa memória, eles ficavam como que atônitos, como quem sonha. Glória a Deus, boquiabertos com tamanha ação do nosso Senhor. E por tal razão eles haviam então depositado a sua confiança em um Deus que tinha agido nas suas vidas no passado, mas um Deus que também podia agir nas suas vidas no presente e também no futuro. No verso 4, há um pedido que Deus restaurasse a sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe, ele é uma região desértica, localizada no sul de Israel, chegando perto da fronteira do deserto do Sinai. O Neguebe, ele não possui rios com fluxos constantes da sua maior parte do tempo, aqueles rios chamados de perene, que nunca param, não é essa a realidade daquele lugar. Em vez disso, tem muitos sulcos onde por momentos ali tem água e por outros momentos não. Há leitos secos e permanecem assim, áridos na maior parte do tempo. Mas aí quando cai uma tempestade, às vezes longe dali, em lugares mais altos, a água desce rapidamente como uma enchente, com enxurradas violentas e bravias, em breve curto de tempo. Então, em alguns momentos, aquilo que era pó passa a se transformar numa correnteza, agora tem barulho, espalhando umidade, fazendo brotar a vida. Neste ambiente, encontrar uma torrente, uma água potável é algo restaurador. É como encontrar a própria vida. Estamos trabalhando uma série de mensagens até que Ele venha. Confie nas promessas, agora nesse mês de setembro.
E o tema dessa mensagem que eu gostaria de pensar com vocês para hoje é: até que ele venha, confie nas promessas de um Deus restaurador. No texto lido nós percebemos que três ênfases, três áreas que Deus pode restaurar: os sonhos, a alegria e a sorte. Repita comigo: os sonhos, a alegria e a sorte. Eu gostaria de compartilhar a primeira com vocês. Até que ele venha, confia nas promessas de um Deus restaurador de sonhos. Quando a gente se detém para pensar no verso 1, quando Deus, com providência, com ação poderosa, sobrenatural, durante o período babilônico, sustenta o povo de Israel, faz menção de que o povo ficou como quem sonha. O original, no verbo, está no particípio. O que é que isso significa? Não é apenas como quem sonhou por algum determinado período, mas traz a ideia que eles estavam mergulhados nessa qualidade de quem continua sonhando, de quem está vivendo algo que agora é intenso, é profundo, continua vivendo aquilo, diante daquilo que Deus fez. Aquilo reverberava neles, Deus continuava agindo. E nisso me veio algo interessante. Que fé, meus irmãos. Tinham vivido algo extraordinário diante do Senhor, e aquilo ainda estava motivando ainda cada um deles. Porque por vezes nós clamamos e colocamos situações diante do Senhor, e aquilo Deus vem, traz uma virada de chave, entra com uma providência, algo poderoso acontece, e a gente murcha de novo, e a gente amorna de novo, esquecendo de um Deus que é poderoso para fazer e que traz reviravoltas nas nossas vidas. Mas o povo de Israel ficou como quem sonha, ainda estava entorpecido, cheio da presença do Senhor e daquilo que ele havia feito. E a primeira coisa que no exílio se é tirado, a primeira coisa que a gente perde durante o tempo de cadeia, de prisão, a primeira coisa que a gente perde quando a gente está vivendo em pecado, andando em vício, ou as aflições deste mundo nos tiram, a primeira condição que nos é roubado é a possibilidade de sonhar. Dura coisa é viver sem sonhos, sem projetos, de médio, de longo prazo. O que eu farei nos próximos anos? Eu vou começar a fazer algumas perguntas, vai personalizando aí. Vai pensando que de repente é você mesmo perguntando para si próprio: o que eu vou construir? Quais são os meus grandes projetos? O que eu vou comprar? Para onde que eu vou viajar? Estou me preparando para ir para onde? Qual é a minha próxima meta no meu trabalho? Aonde que eu quero chegar naquilo que eu faço? O que eu estou sonhando no meu ambiente corporativo, profissional? Vou chegar aonde? Farei qual curso? Qual especialização? Vou me aprimorar no quê? Darei um passo de fé? Vou me tornar membro dessa comunidade? Dentro no meu momento de posicionamento também, com uma comunidade local? Vou professar Jesus Cristo? Vou entregar toda a minha vida para Ele? E essa palavra de repente é para você, que às vezes tem vindo a terças-feiras seguidas, meses, talvez até anos e ainda não membrou. Vou servir em que área na igreja? O que eu posso fazer aqui? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Ou também nós podemos fazer uma outra escolha. Nós podemos ficar sem sonhar. Vamos fazendo conforme dá. Vamos deixando rolar. Ou ainda, como disse um poeta, do deixa a vida me levar. Misericórdia. Que Deus nos livre disso. E tem gente que acha bonito cantar essa canção. A respeito de sonhar, de planejar, de calcular, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, versos 11, 12 e 19, Davi estava entregando a Salomão as plantas detalhadas do templo. Ele sabia que ele não iria construir o templo. Essa grande missão havia sido repassada pelo próprio Senhor ao seu filho Salomão, mas denota que ele tinha aquilo que entregar. Ele planejou, estava tudo pronto, tinha juntado recursos, tinha se preparado para aquele momento. Planejamento. Provérbios 30, verso 25. As formigas, desse tamanhozinho, o povo que é sem força, todavia no verão prepara a sua comida. Sabe o que a formiga faz?
A formiga pega no tempo de verão, trabalha, ela está pensando lá na frente. Formiga, vou dizer para vocês que é quase uma visionária. Está com o olhar não nesse tempo, não juntando para esse dia, mas está juntando para depois. A formiga, aquele inseto tão pequenino, nos ensina a respeito de reserva, de poupar, de juntar, de planejar também. Lucas, no capítulo 14, o evangelista diz, falando a respeito que Jesus mencionou um homem que calculava o custo de construir uma torre, ou ainda de um rei que estava fazendo uma avaliação para entrar numa guerra. Essa parábola está falando de um planejamento estratégico, análise de recurso. Eu tenho recurso, condições para chegar até o final dessa obra. Eu tenho povo junto comigo para entrar nessa empreita. É isso, planejamento estratégico. Eu conto o que eu tenho e verifico se eu consigo chegar no final. Sem, claro, nunca de deixar a dependência do Senhor de lado. Gênesis, no capítulo 41, José, ele propõe fazer um tempo de armazenamento. Armazenar no tempo da bonança, no tempo da fartura, para suprir os tempos dos dias difíceis, das vacas magras, do tempo de escassez. José nos ensina a respeito de planejamento de risco e também de contingência. E por que a gente pensa a respeito de planos, de sonhos? É para a gente parar um pouquinho para verificar que, em nome de Jesus, que as lutas que você tem enfrentado, que elas não superem o que Deus já fez na sua vida. Que você não olhe apenas para as circunstâncias daquilo que está assolando aí a sua história, mas você pode olhar para o grande, de forma atônita, como o povo de Israel, boquiaberto, como quem sonha, vendo as grandezas do Senhor e também ser motivado pelo Senhor a sonhar, apesar das dificuldades que você enfrenta. E que você tenha novamente coragem de planejar. Inclusive o momento do planejamento, ele é fantástico. Senta e pega um papel, começa a colocar os recursos que você tem, começa a avaliar aquilo que Deus tem conferido a você e você vai perceber que eu creio em nome de Jesus que você vai encontrar que tem muito mais daquilo que você está acreditando que você tem. E se agarre na promessa de que Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais pelo poder do Espírito que opera em você. Então, não deixe de sonhar. Deus restaura sonhos, mas também Deus que nós servimos é um Deus restaurador de alegria. A segunda coisa que as aflições da vida nos tiram é a alegria. E de fato é muito difícil manter a alegria quando as coisas não vão bem. É muito difícil estar alegre, jubilante quando as coisas não estão legais. Quando os nossos olhos estão olhando para as aflições, para as angústias da vida. Eu chego a dizer que nesses momentos é como se nós tivéssemos perdido o colorido. É como se a imagem da nossa frente ela não tivesse mais cor. É como se ela tivesse preto e branco. Ficou sem graça. Porque a nossa cabeça começa a ficar travada dentro daquilo que está nos tirando a paz. Nossa filha mais velha, ela está grávida e daqui 2 meses nós vamos ser avós. Entraremos para o seleto grupo das pessoas que vão experimentar o que é a sobremesa da vida, que é ser avô e avó. E no mês retrasado ela passou por uma situação a qual impôs a ela um procedimento cirúrgico. Estava com algum tipo de risco naquele momento dela. E eu quero compartilhar com vocês que eu confesso que eu pensei muitas coisas. O coração da gente aperta. Tem que passar por anestesia, tantas coisas, e a gente fica aflito. Sabe o que aconteceu comigo? Meu mundo ficou cinza. Perdi o colorido. O coração ficou apertadinho. E sabe o que eu fiz nesse período? Me propus a levantar de madrugada e me levantar em oração. A gente sabe onde que as lutas são travadas e aonde as lutas são vencidas, é no campo espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. Foram dias de coração apertado, mas fortalecido pelo Espírito Santo. Não deixando de crer, porque embora
Eu já tinha perdido o controle, eu nem tenho controle, imagina. Questões físicas, medicina, menina mora em outro estado. Mas o nosso Deus, Ele nunca perdeu o controle. Como é difícil. Como é difícil enfrentar os dilemas da vida, quando então não são os diagnósticos, são as desilusões, os problemas de relacionamento, são os percalços de dinheiro, são as dificuldades do trabalho, são as deslealdades que a gente passa e enfrenta. E diante dessas coisas é de fato difícil permanecer alegre. Mas a alegria às vezes tem a ver com a nossa expectativa. A gente não está alegre porque a gente esperou uma coisa e aconteceu outra. E dentro do que a gente quer, às vezes a gente fica ou não fica alegre. Como se nós não conseguíssemos nos alegrar com aquilo que a gente já tem. Por vezes está faltando para nós também, a respeito desse assunto alegria, está faltando para nós é contentamento. Contentamento é você ser feliz com o que você tem. Talvez a gente precisava às vezes parar um pouquinho. Inclusive aqueles que têm uma rotina de frequentar hospitais, fazer visitas às pessoas que estão doentes, começam a enxergar o mundo de uma outra, com uma outra ótica, com uma outra lente. Porque você visita pessoas que às vezes estão esperando em Deus poder tomar um copo d'água, poder fazer as suas necessidades, que não seja amparado. Estão esperando poder se limpar, sem ter que pedir ajuda para alguém para se limpar. Olha o constrangimento, a gente vai fazendo essas coisas todas, o básico, sem agradecer a Deus pela saúde, da gente não estar enfrentando uma situação como essa. Família, alimento na mesa, ter aquilo que comer, não se preocupar daquilo que nós vamos servir para os nossos filhos amanhã. Ter amigos valorosos. Amigo vale mais que dinheiro. Escreva isso que eu estou dizendo. Vale mais que dinheiro, um bom amigo. O que vestir, inclusive o que vestir, todos vocês têm aquilo que vestir. Glória a Deus por isso. Um lugar para descansar depois das fadigas do dia. Um leito, uma cama, um teto onde não chove em cima. Uma igreja para cultuarmos a Deus, e não para, essa lista não para. Tem muito aquilo a que a gente expressar o nosso contentamento. Estou contente. E sobre contentamento, Paulo falando à igreja de Filipos, do capítulo 4, ele diz assim, vou ler a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam só o finalzinho desse verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, e glória a Deus por isso. Mas você verificou o enredo, o contexto de onde está inserido o final desse versículo? É prova, é tempo de aperto, mas Paulo vendo o cuidado de Deus em todos os momentos, se encontrando sempre contente. Sobrava, estava contente, faltava, estava contente também, glória a Deus. No verso 4 desse mesmo capítulo 10 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Repete 2 vezes, é para a gente ter alegria. Tem uma senhora, eu acredito que hoje eu não a vi no culto, ela vem na terça da esperança. O nome dela é Dona Joana. Ela me inspira muito, a Dona Joana. Dona Joana tem 80 anos. E a Dona Joana, ela vem para o culto, ela vem de carona para o culto. Quando dá certo da carona passar lá, ela vem para o culto. Mas ela não chega no culto faltando. Dona Joana sempre chega ao culto jubilosa, com um sorriso. Daquelas pessoas que dá gosto da gente de estar perto. E sabe o que eu descobri? Vou contar
Eu espero, inclusive, que ela não esteja aqui, porque é quase que um segredo meu. Eu descobri que toda vez que eu abraço a dona Joana, ela me devolve com um sorriso, com uma alegria tremenda. Isso eu acho lindo. E um dia nós estávamos na sala de oração aqui do lado, a propósito, não sei se você sabe, todos os dias antes, todos os cultos da terça-feira e também do domingo, nós gastamos um tempo para consagrar esse tempo de culto ao Senhor. Você é convidado para ir na sala de oração. Em torno de 20 minutos antes do culto a gente está ali reunido. Na verdade, 30 minutos antes já tem gente lá, mas em torno de 20 minutos a gente tem um momento ali para orar, para consagrar ao Senhor, e você é convidado. E um dia nós estávamos lá e a dona Joana, ela compartilhou algo. Ela compartilhou que ela estava muito feliz, tinha acontecido uma situação na vida dela e ela entendeu que ela deveria ter entregue algo diante do Senhor a respeito de números e não tinha dado certo. Ela ficou muito triste. Deve ter provavelmente aparecido uma situação extraordinária sobre a vida dela e ela entendia que ela estava com uma pendência. Mas ela orou, ela buscou, e o motivo do testemunho dela é que Deus havia aberto uma porta. E nessa porta que Deus abriu, houve então uma liberação. E nessa liberação dava certinho para ela devolver ao Senhor. Sabe o que aqueceu o meu coração? A alegria dela é que não tinha sobrado um centavo dessa bênção que ela recebeu. Não sobrou um centavo, mas ela quitou 100% aquilo que ela tinha de propósito com o Senhor. Glória a Deus. Vida simples, pessoa simples, mas entendeu aquilo que é de entregar diante da presença do Senhor, de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e de poder agradecer, de estar contente. Aleluia! Deus me dá mais ensinamentos assim, simples, mas de dia a dia, de vivência, como a dona Joana abençoou a minha vida. Sobre júbilo, júbilo é uma expressão de intensa alegria. Inclusive, o do texto lido, ela é encontrada 3 vezes. Que Deus possa descortinar no nosso coração o lado colorido das nossas vidas, mesmo diante das lutas. E que a sua esperança, ela sempre seja firmada naquele Deus que pode, no Deus que pode restaurar a sua alegria. Então nós vimos de um Deus restaurador de sonhos, de alegria, e também quero pensar de um Deus restaurador da sorte. O salmista, ele pede que Deus restaure a sorte, como as torrentes do Negueb. E a partir daí ele vai dizendo que se a restauração de Deus ocorrer, aquele que estava sofrendo, chorando, enquanto semeava, vai voltar com alegria com a sua colheita. Em pouco depois, ele vai dizendo também que aquele que sai andando, chorando, plantando, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Percebe essas expressões, esses verbos, da forma que eles são conjugados? Andando, plantando, não é parado. Estou andando, estou plantando, estou chorando. Tem movimento nessas ações. Significa, meus irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte. Não pare. Está difícil, está chorando, mas continua. Continua crendo, continua lutando. Continue vindo para os cultos. Siga orando, siga em movimento. Quando Deus fala em restaurar a sorte, traz a leitura de uma mudança de cenário. Um Deus que muda histórias. E uma vez, no início da minha caminhada cristã, teve um familiar meu, eu inclusive no início da caminhada cristã, e eu creio que eu continuo sendo alguém que colhe. É isso que a gente faz, a nossa vida é de semeadura. E eu colhia muito das sementes ruins que eu plantava. E um familiar disse para mim assim: Jordache, olhando para algumas cacas da minha vida, e disse assim: cara, eu olho para a sua vida, você dá um passo para frente, 2 para trás, nada que você faz dá certo. E aquela frase ficou ecoando, nunca esqueci dessa frase. Guardei essa palavra. Depois de uns 15 anos, inclusive eu acredito que foi em julho agora desse ano, esse familiar, numa sentada comigo, ele disse assim: eu tenho visto a sua vida,
e vejo que você está fazendo tudo certinho. Glória a Deus. Foi um tratamento de Deus na minha vida, porque aquela frase que você dá um passo para frente e dois para trás, por vezes norteou muito da minha história. Deus trouxe um ressignificar na minha história. Mas Ele não disse isso porque tudo dá certo na minha vida, claro que não. Continuo travando batalhas, continuo vivendo aflições, continuo com os meus dilemas, como todo mundo. Mas sabe a leitura que chegou para mim? Que Ele percebeu é que a minha sorte mudou. E isso não foi graças a mim, mas foi Deus que restaurou a minha sorte. Eu gostaria de concluir com você. Diante das lutas da vida, Jesus, Ele vai nos lembrando que nós não seremos poupados das aflições e das lutas, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Nós deveríamos, mesmo assim, diante das lutas, nos alegrar, porque Ele próprio venceu o mundo. Mas como venceu? Como é que alguém pode ter vencido se foi perseguido, se foi afrontado, caluniado? Usando palavras de hoje, quase que stalkeado, cancelado. Foi assim que fizeram com Jesus, mas fizeram pior. Humilharam, cuspiram, espancaram, pregaram. Mas Ele venceu, sabe por quê? Ele venceu a morte. A morte não deteve, Ele rompeu os grilhões. O seu sacrifício nos concedeu um livre acesso ao Pai e salvação para todos aqueles que creem. Então, continue chorando, continue plantando, até que todas as pessoas que te cerquem, até que as nações digam e possam perceber que grandes coisas o Senhor tem feito por ti, porque em Jesus nós cremos nessa promessa. Há dias de lágrimas, há dias de choro, mas enquanto semeia, por vezes trabalhando e chorando, dias cinzas, dias parece que não tem saída. Nesses dias, quando tudo está dando errado, se lembre que tem um Deus que é capaz de intervir e restaurar todas as coisas, restaurar os teus sonhos, restaurar a sua alegria, trazer riso de novo no seu rosto, trazer júbilo, e que Ele é poderoso e suficiente para mudar a sua sorte, permitindo que você volte com frutos, com colheita para a glória dEle. E nos dias de cinza, dias sem cor, dias chatos que eu vivi, teve uma canção que falou muito ao meu coração, uma canção que falava de promessas. E você agora é convidado, por gentileza, a se colocar em pé, e nós iremos juntos louvar ao Senhor. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer,
Pai, é nisso que nós cremos, Deus. Nós cremos que no Senhor há poder para restaurar todas as coisas. O Senhor é aquele poderoso, Deus, para fazer com que haja um incumpridar, Deus, do nosso olhar, dos nossos sonhos. Nos faz sonhar de novo, Deus. Deus, não tem nada que está perdido. Tua palavra nos garante, Deus, que se o Senhor agir, ninguém pode impedir. Obrigado, Deus, porque nós também somos chamados não olhar, tá com os nossos olhos fitos e travados nas circunstâncias, naquilo que assola nossa alma, mas poder, Deus, olhar para a grandeza de que se o Senhor, Deus, operar, nós sabemos, Deus, que tudo é possível. Tudo é possível. Nos faz crer, Pai, no nome de Jesus, e que isso possa nos trazer e renovar a nossa alegria. E o nosso pedido também, Deus, é que o Senhor possa dar uma guinada em histórias nessa noite, em nome de Jesus. Casos perdidos, Deus, situações travadas na justiça, diagnósticos cujo homem já decretou, Deus, que tem data para encerrar. O homem já decretou que não tem jeito, mas nós glorificamos ao Senhor, porque a última palavra sobre as nossas vidas procede do Senhor. E nosso pedido em nome de Jesus é que o Senhor possa reescrever grandes coisas, renovar a fé dos teus filhos, e eles possam ver, Deus, que apesar das circunstâncias, nós estamos diante de um Deus que é poderoso e é suficiente para restaurar e reescrever as nossas histórias. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém.